Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente. E hoje vamos finalizar com a semana 5, o conteúdo de linguagem teatral. Acredito que, em essência, somos a mesma pessoa por toda a vida. A linguagem do livro tenta estar conectada com a essência da personagem. Então, aqui começo com uma frase reflexiva para que a gente possa adentrar melhor, na compreensão de toda essa linguagem teatral. Bom, pessoal, aqui eu apresento para vocês um prefácio, falando um pouco sobre texto teatral ou dramático, né? O que seria isso? Na verdade, é um texto derivado de um texto narrativo, é algo textual. Então, aqui eu trago um exemplo de um início aqui do texto de Nelson Rodrigues, A Falecida. Então, nós temos aqui, inicialmente, um momento em que ele vai situar o leitor do que vai acontecer. Então diz o seguinte: Toninho acaba de ficar viúvo de Zulmira. Ele encontra-se com o amante dela, um alto executivo, para pedir dinheiro emprestado. Então, nesse momento aqui, geralmente acontece em todas as peças teatrais, e ele já narra o que havia acontecido ou o que está acontecendo nesse momento. Então, no texto teatral, nós vamos ter personagens, né? Nós vamos ter textos, ações, atos, e aí nós vamos ver mais à frente. E aqui nós temos, por meio de um cartaz, a apresentação de informações de uma peça teatral. Então, geralmente vem algumas informações, como data, nome da peça, atores, os valores de ingresso, né? Informações básicas e também a idade que é permitida. Isso, na verdade, é algo que deve ser obrigatório, né, em cartazes, certo? E nós temos aí a relação da divisão de uma peça. No teatro, nos séculos XV e XVI, nós tínhamos as divisões da seguinte forma. Era dividida em 3 atos. Primeiro momento, que seria a exposição, onde os personagens eram apresentados e dadas informações. Tínhamos o momento do clímax, que era o desenvolvimento de um conflito, e, por fim, o desenlace, que era a solução desse clímax, certo? Então, compreendam que antigamente era início, meio e fim, mas muito bem dividido. Hoje, um espetáculo se inicia, né? Dificilmente você vai descobrir exatamente o meio dele se você não prestar atenção bastante, né? A questão do conflito. Então, essa era a divisão de uma peça do século XV e XVI. Aqui, pessoal, tenho alguns conceitos básicos sobre prólogo, atos, cenas, epílogos e rúbricas, né? E aí, o prólogo é aquele pequeno discurso que antecede a escrita da obra, então é meio que para apresentar o que vai acontecer, geralmente aí antes dos atos. O ato, por si só, né, no contexto teatral, ele vai ser as divisões ou, basicamente, unidades que vão compor essa peça. Tem peças aí em até 3, 4, 5 atos, vai depender do seu contexto. A cena, ou marcação ou diálogo dos atores, né? Então, toda peça teatral tem cenas. Cena 1, cena 2, cena 3. Então, vai sendo marcada exatamente pelo diálogo dos atores. Os epílogos, eles têm um segmento das narrativas, né, que vai dar aquele desfecho que vai suceder ao longo da obra. E aí nós vamos ter as rubricas, né, que elas vão ser usadas em roteiros de cinema, bem como no teatro. Então, um exemplo de rubrica, ela vai anteceder aquilo que o texto vai falar, né, o que o ator vai falar em seu texto. Mais à frente nós vamos entender um pouco melhor de cada conceito. Então aqui, né, eu tinha falado do ato, e nessa atividade exatamente, é só praticando que a gente aprende. Nesse pequeno trecho aqui do texto de Garcia Lorca, né, Frederico Garcia Lorca, nós vamos ter A Casa de Bernarda Alba. É um texto corrido, um texto que vai ter aí vários personagens e que traz um contexto conflituoso também. Então, ele vai ter o que nós chamamos de clímax, tá?
Então, aqui é o primeiro ato, certo? Então, quantos atos esse texto não tem, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, quarto muito branco dentro da casa de Bernarda, paredes grossas, portas em arcos, com cortinas de juta cobertas com medronho e babados. Então, aqui já nós podemos considerar que ele está passando informações. Então, pessoal, ao ler cada pedaço desse texto, vocês vão estar trazendo aí o que é prólogo, o que é epílogo, o que é rubrica, certo? Então, essa atividade é algo que faz vocês aprenderem um pouco mais sobre textos teatrais. Então, nós vamos ter aqui a divisão, né, do ato, nós vamos ter os personagens, nós vamos ter as rubricas, os epílogos. Então, esse é só um pequeno trecho, mas no plano de estudo do doutorado, nós vamos ter um texto bem maior do que esse, né? Esse aqui é só um exemplo. E aqui, né, a mesma coisa. Aqui, a diferença é que o texto é de Silvina Carrasco, né? As mudanças, então, da mesma forma, vocês vão qualificar o que é epílogo, o que é prólogo, o que é rubrica, certo? Caso tenham dúvida ainda, voltem ao início do slide ou retomem a leitura no plano de estudo tutorado, certo? Então, pessoal, fico à disposição para sanar qualquer dúvida que vir acontecer.